Oi, lindezas! Pronta para mais uma série de maquiagem e seu tempo. Hoje nós vamos de décadas de 50, uma época marcada pelo delineador e lábios volumosos, né? É uma das maquiagens mais reproduzidas hoje em dia, né? Já que é um clássico, o delineadinho gatinho, o delineado marcante e aqueles lábios volumosos. Isso porque a queridíssima e brilhante Marilyn Monroe foi um dos destaques nessa década. Então, por isso que ficou tão marcado na história. Foi considerada uma época de brilhantina, né? Tempos da brilhantina, como dizem por aí. Isso porque se dá uma curiosidade, porque naquela época foi vendida uma pomada que se chamava brilhantina. Foi usada em grande escala, então por isso ficou como Tempos da Brilhantina. Muito interessante, né? É bem legal trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, porque vocês podem saber de curiosidades e de coisas que aconteceram na época. Essa década, ela foi muito marcada não só por questões da arte, da gente ver essa brilhante atriz aí, que representou grandes filmes, mas também foi uma década marcada por pós-guerra. Então todo mundo aí tentando se reerguer, né? Vários países tentando, né, se refazer ao meio da escassez, de tanto caos que é e foi a guerra. Então, aqui no Brasil, a gente pode dizer que a gente passou por um período de uma onda que podemos dizer que fomos seduzidos pelo American Way of Life, que não sei se eu tô dizendo certo, mas quer dizer estilo de vida americano. Então a gente foi bombardeado por várias propagandas, estilos, e a gente, né, veio com essa tendência, né? A gente foi invadido pelos americanos em comerciais, tendências, enfim. Bom, enquanto a gente vai papeando aqui, pra gente matar essa curiosidade de como que foi esse pós-guerra, né, os anos 50, e muita gente tendo que se refazer no meio do caos, os países tentando se reerguer. É engraçado como aqui no nosso Brasil a gente foi bombardeado por tantas propagandas e a gente queria muito ter aquela vida estilo americano. Acho que até hoje, né? Então, a gente vai aqui reproduzir um clássico da maquiagem, que é aquele delineador marcado que a Marilyn Monroe usava, e o batom vermelho. Mas a gente tem uma curiosidade aqui. A gente acha que nessa década se marcou muito pelo batom bem delineado, batomzão vermelho, que ainda era usado lá na década de 40. Mas o delineado mudou pro delineado preto, né, que era bem marcante. E cabelos bem arrumados, muitas joias, né, aquele glamour todo. Então, uma curiosidade da maquiagem é que nessa época, enquanto eu vou fazendo o delineador gatinho, a gente vai conversando sobre isso. Delineador gatinho não, não é marcado. Naquela época, o que era mais engraçado é que elas gostavam de uma pele mais iluminada. Olha só que legal. E é uma das referências que a gente usa hoje em dia. A gente, né, busca essa luminosidade na pele, a gente busca uma pele mais iluminada, mais viçosa, né, vamos dizer assim, com um brilho natural de pele mesmo. Aqui eu já tô com a pele pronta, eu só vou delinear meus olhos. Então é muito engraçado a gente ver referências, tendências passadas sendo referências hoje. Então, pra vocês verem como a maquiagem, sua década, seu tempo, a sua história, ela é utilizada até hoje como referência, porém trazendo um pouco mais de modernidade, né? Então ou então repaginada. Muita gente acha que nessa época era só o delineado, né? Mas foi marcado também por sombras azuis, amarelas, tons pastéis, rosa. Então, foi muito utilizado. E como que vocês acham que a mulherada naquela época usava para iluminar as suas maquiagens? Como que elas usavam para iluminar a pele?
Deixa aqui nos seus comentários. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que era utilizado naquela época para iluminar a pele. Olha o delineado aí, gente. Feito aí o delineado bem marcante, né? Que era um dos marcos dessa tendência dos anos 50. A gente vai passar o batomzinho vermelho e respondendo como que elas iluminavam o rosto naquela época, eram com vaselina. Era um recurso da época que elas utilizavam. Aqui, lógico, eu vou usar o meu iluminador, dando batidinhas. Então, pra elas, quanto mais iluminada a pele, essa tendência de pele iluminada, pra elas era melhor ainda, porque tinha que trazer esse vício de pele. Se vocês pegarem fotos da época, vocês vão notar que até a zona T, assim, era um pouco mais iluminada, né? Tem mais brilho, assim, e elas utilizavam a sobrancelha um pouco mais arqueadas, né? Tentando, né, lógico, seguindo a tendência, né, a referência, o ícone de beleza, que era na época a Marilyn Monroe. Olha quanta sensualidade e glamour existe nesse look, né? Além disso, eu vou dar uma marquinha aqui, ó. Eu naturalmente tenho uma pintinha bem clarinha aqui. E eu vou dar uma reforçada em homenagem ao Marilyn Monroe. Que na época, né, foi um ícone de beleza. Então todas as mulheres, a maioria delas, se inspiravam em Marilyn para criação dos seus looks. A boca bem marcada, bem desenhada, um delineado bem marcante. Claro, vou finalizar aqui utilizando uma máscara de cílios. E para finalizar, um blushzinho bem suave, que como a gente pode ver nas fotos daquela época, as mulheres tinham a pele muito iluminada. Você vê que elas eram mais assim pálidas, né, do que muito blush, né? O que eu noto nas fotos daquela época. Tem blush, mas a gente vê muito em destaque a pele, né? A pele e a boca, eu acho que é um dos maiores destaques da maquiagem da década de 50. Então, fica aí a sugestão de maquiagem pra vocês nessa época e pra vocês verem o quanto que até hoje a gente se inspira, olha pro passado, busca referências e cria tendências de hoje. Na verdade, são coisas que já eram utilizadas lá no passado, mas que hoje é referência. Uma delas, como eu mostrei no vídeo passado dos anos 40, era a pele natural, aquela coisa mais pele. Agora, na década de 50, é a pele com glow, viçosa, com brilho, que era muito utilizada como tendência. Além do queridíssimo batom vermelho, que eu acho que ele nunca vai sair de moda, ele sempre vai ser tendência, referência quando a gente fala de maquiagem. Por isso que essa é uma maquiagem super clássica, que ela é mundialmente copiada, né, utilizada nos tempos de hoje, e acho que todos os anos seguintes vão ser utilizados. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de dar um joinha, comenta aqui o que você achou, o que você gostaria de ver aqui neste canal. E um super beijo e até a próxima!